Bem-vindos ao canal A Origem Suprema. Hoje, cruzamos os portões do século III d.C., um período onde o mundo viu a fragilidade dos impérios que antes pareciam eternos. Sob a sombra da ambição e da traição, as civilizações enfrentavam crises internas e pressões externas que ameaçavam desmoronar as fundações de sua glória. Prepare-se para explorar os eventos que moldaram o início do fim para os maiores impérios da antiguidade. O século III d.C. é conhecido como um dos períodos mais caóticos da história. Para o Império Romano, foi a era da chamada Crise do século III, marcada por guerras civis, invasões bárbaras e colapsos econômicos. Na China, a dinastia Han havia caído, e os três reinos emergiam em um cenário de fragmentação e guerra. Neste episódio, você verá como a luta pelo poder e a incapacidade de lidar com desafios crescentes levaram ao colapso das estruturas que sustentavam as civilizações. Roma, que uma vez controlou vastas extensões de terra com uma mão de ferro, agora enfrentava a fragmentação. Após a morte de Alexandre Severo em 235 d.C., o império mergulhou em uma era de instabilidade. Generais proclamavam-se imperadores, e a sucessão tornou-se um jogo de traições e batalhas. Enquanto os soldados lutavam pelo controle interno, as fronteiras eram pressionadas por tribos bárbaras. Os godos invadiram os territórios romanos ao norte, enquanto os persas sassânidas ameaçavam o leste. As moedas romanas perderam valor, gerando inflação e fome. O caos tomava conta de uma civilização que antes era o símbolo da ordem. No Oriente, a queda da dinastia Han em 220 d.C. abriu caminho para um dos períodos mais famosos da história chinesa, a Era dos Três Reinos. Os senhores da guerra Cao Cao, Sun Quan e Liu Bei lutavam pelo controle do que restava da antiga glória imperial. As batalhas travadas durante esse período eram monumentais, como a icônica Batalha de Red Cliffs. Porém, enquanto os líderes lutavam entre si, o povo sofria. A fome, as doenças e a devastação da guerra transformavam a paisagem chinesa em um cenário de desespero. Apesar disso, a Era dos Três Reinos também foi uma época de estratégias brilhantes e figuras lendárias que deixaram marcas na história, como Zhuge Liang e Guan Yu. Mas o preço dessas lutas era alto, e a unificação da China parecia um sonho distante. Em meio ao caos, a religião e a cultura desempenhavam papéis fundamentais. Em Roma, o cristianismo começava a ganhar força, oferecendo esperança em tempos sombrios. As ideias cristãs de igualdade e vida eterna atraíam os marginalizados, mas também desafiavam a ordem tradicional. Na China, o confucionismo, o taoísmo e o budismo competiam por espaço, moldando as ideologias dos líderes e do povo. Enquanto algumas filosofias pregavam paz e harmonia, outras eram usadas para justificar a guerra e o controle. A religião e a cultura eram tanto uma consolação quanto uma ferramenta de poder, ajudando a manter as massas sob controle, enquanto os líderes lutavam por seus próprios interesses. O poder, que antes parecia absoluto, agora se revelava efêmero. Em Roma, os imperadores eram frequentemente assassinados por seus próprios soldados ou derrubados por rivais. O trono imperial tornou-se um prêmio disputado com sangue. Na China, os senhores da guerra conspiravam uns contra os outros, formando alianças que eram quebradas tão rapidamente quanto eram feitas. A traição tornou-se a moeda de troca no jogo pelo poder, e ninguém estava seguro. Essas intrigas não apenas enfraqueciam os governos centrais, mas também dividiam ainda mais as sociedades,
tornando-as vulneráveis a invasões externas e revoltas internas. À medida que o século III depois de Cristo avançava, as crises se aprofundavam. Roma viu um vislumbre de esperança com as reformas de Diocleciano no final do século, mas as divisões internas continuaram a assombrar o império. A ideia de uma Roma invencível estava desmoronando. Na China, a Era dos Três Reinos terminaria com a unificação sob a dinastia Jin, mas as sementes da instabilidade já estavam plantadas. O colapso dessa unificação levaria a séculos de fragmentação e conflito. O legado dessa época é um lembrete sombrio de como a ambição desenfreada e a incapacidade de adaptação podem destruir até mesmo os maiores impérios. A história parecia determinada a repetir seus ciclos de ascensão e queda. O século III depois de Cristo foi um dos períodos mais turbulentos da história humana, marcado por guerras, traições e o colapso de estruturas que pareciam inabaláveis. No próximo capítulo, exploraremos como as cinzas dessa era de crise moldariam as bases para o surgimento de novas potências e ideologias que transformariam o mundo. Inscrevam-se, compartilhem e continuem conosco nesta jornada, onde a história revela sua essência, um ciclo eterno de ambição, glória e ruína. Porque a história da humanidade é forjada tanto pela luz quanto pelas sombras. Até a próxima, nobres supremos.